Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alan César aqui de Aureon Contabilidade e hoje, mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube. Nós vamos falar um pouco sobre a exclusão das empresas, a exclusão dos contribuintes, do Simples Nacional. Recentemente, a Receita Federal ela enviou vários termos de exclusão do Simples Nacional para aqueles contribuintes, que possuíam aí débitos perante aos órgãos como tanto Receita Federal, como Cefaz, como municípios, até porque o Simples, como um regime que é de simplificação de tributos, na hora de você aderir a esse regime, você está pagando tributos dos três entes, tanto União, como Estados, como municípios. Então, se houver qualquer tipo de débito, dentro da esfera de algum desses entes, eles podem solicitar a exclusão, do contribuinte da sua empresa do Simples Nacional, que é um regime mais benéfico, que para as empresas hoje no Brasil, muitas empresas, ele é mais benéfico porque reduz a carga tributária. Mas você tem que seguir diversas regras. E a Lei 123 de 2006, que rege, que regulamenta o Simples Nacional, ela traz lá no corpo da sua lei diversos fatores que podem fazer com que a empresa, venha a ser excluída do Simples Nacional. Lá no artigo 29 da Lei 123, ele elenca aí pelo menos 12 motivos para que a empresa possa vir a ser excluída do Simples Nacional se ela, aí infringir qualquer desses incisos do artigo 29. Então, o contribuinte tem que ter muito cuidado, porque não é só a questão dos débitos em si, tá? Mas a Receita Federal ela vem aí, já notificou diversos contribuintes, já enviou a carta de exclusão. Essa exclusão ela vai ter aí efeito a partir de 1º de janeiro, de 2024, mas o contribuinte ele pode se regularizar, ele pode sim solicitar em um parcelamento ou fazer o pagamento integral dessas dívidas, tá? E poder aí solicitar o seu reingresso no Simples Nacional. Tá? Mas um fato que chama bastante atenção e que eu gostaria também de ponderar aqui no nosso vídeo é o quê? É o fato de dois incisos, que trata lá o artigo 29, que chamam bastante atenção e que muitas vezes fazem com que os contribuintes acabem até pagando mais impostos do que o que realmente deveria pagar. E eu elenquei aqui alguns pontos que são exatamente os incisos 9º e 10º do artigo 29 da Lei 123. No inciso 9º, ele fala que as empresas do Simples Nacional que gastarem ou que pagarem de despesas, de custos, e esses valores forem superiores em mais de 20% aos ingressos de recursos, podem fazer com que a empresa seja realmente excluída do Simples Nacional. Ou seja, se no ano calendário, digamos 2022, a empresa, somando todas as compras, somando as despesas, os custos, e esses valores forem superiores em mais de 20% ao ingresso de recursos, a empresa pode sim ser excluída do Simples Nacional. Um exemplo prático: se a empresa teve lá, somando, os seus custos e despesas, ela teve um valor de 1.300.000 no ano, mas só entrou de receita na empresa o valor de 1 milhão, ela excedeu em mais de 20% o ingresso de recursos, que o principal de ingresso de recursos são as vendas, são os recebimentos de clientes. Então, 20% de 1 milhão, 200 mil. Então, se ela teve custos e despesas de 1.300.000, ela excedeu, o limite máximo seria 1.200.000. Isso pode fazer com que a empresa seja excluída do Simples Nacional. E no seu inciso 10º, esse é até mais polêmico. No inciso 10º, ele fala o seguinte: que o contribuinte do Simples Nacional ele não pode comprometer mais do que 80% do seu ingresso de recursos com compras para comercialização ou industrialização. Ora, exemplificando, se essa empresa ela vendeu lá no ano de 2022 um total de 1 milhão, ou seja, ingressou recursos na empresa dela no valor total de 1 milhão, ela não pode comprometer mais do que 800 mil reais com compras para comercialização. 800 mil, 80% do total do ingresso de recursos. Alan, mas eu precisei comprar 900 mil reais de mercadoria. Eu vou perder o Simples Nacional? Sim, você está passivo de exclusão, conforme o inciso 10º do artigo 29. Então, tem que ter muito cuidado,
porque a lei ela fala de uma forma, né, digamos assim, mais crua, mas nós temos que saber interpretar esses dados. O que está acontecendo? Né? Já chegando muitos clientes, né, muitos contribuintes, né, vieram nos perguntar, Alan, mas eu fui informado que a Cefaz me obriga a vender mais de 25%, né, sobre o valor da minha compra. A Cefaz, essa receita me obriga a ter uma margem de lucro de 25%. Pessoal, isso não existe. Não existe nenhum ponto na legislação que fale que a empresa é obrigada a ter uma margem de lucro de 25%. Isso é uma informação inverídica. Não tem embasamento legal. Tá? Até porque a gente sabe que tem muitas atividades que não tem um lucro nem de 10%. Né? Vamos supor um exemplo: um supermercado, um mercantil. Né? São empresas que muitos produtos deixam uma margem de lucro de muito menos de 10%. E o ente federativo, a Cefaz ou a Receita Federal, ele não pode obrigar o contribuinte a ter uma margem de lucro definida de acordo com o que ele determina. A margem de lucro é determinada pela atividade, pelo comércio, pela economia em geral. Tá? Mas esse valor de 25%, né, que é falado, ele na verdade ele é um cálculo que é feito, né, de forma inversa, que faz com que o contribuinte, né, possa estar dentro do limite dos 80% do ingresso de recursos e faz com que ele não perda o Simples Nacional. Né? E a gente já tem pegado casos de muitas vezes, né, alguns entes estaduais, né, orientar o cliente a fazer um complemento de receita para que ele possa permanecer no Simples Nacional. Mas como é que eu vou declarar uma receita que não existiu, que não houve? Como é que eu vou declarar uma venda que eu não fiz efetivamente? A minha mercadoria está no estoque ainda. Eu vou pagar um imposto por uma coisa que eu não recebi, por uma coisa que eu não vendi. E aí é onde mora o perigo. Você vai acabar gerando um tributo de forma indevida. E aí você está criando uma despesa que não há necessidade. Então, é de suma importância que você tenha, né, junto à sua contabilidade, mantenha em dia o seu departamento financeiro. A contabilidade estando em dia, o financeiro estando em dia, você tem como comprovar diversas informações, como, por exemplo, será que realmente eu comprometi mais de 80% do meu ingresso de recursos? Será que parte dessas compras não foram feitas a prazo e parte desses pagamentos não foram realizados somente no ano seguinte? Será que o ingresso de recursos que eu tive só foi de venda? Será que você não fez aí um empréstimo, um capital de giro, um aumento de capital na empresa, vendeu ali um bem, um carro, uma casa, algo, e botou esse dinheiro na empresa para se capitalizar? Porque quando a lei fala de ingresso de recursos, ela não determina, ela não diz que é o quê? Somente a venda de mercadorias. Recursos é todo recurso financeiro que venha e entre no caixa da empresa. Supondo que a empresa vendeu R$ 1 milhão em determinado ano e ela comprou R$ 900 mil, via de regra ela estaria comprometendo mais de 80% do seu ingresso de recursos. Então ela perderia o Simples Nacional. Mas essa empresa ela fez um capital de giro, ela fez um empréstimo num banco, um capital de giro de R$ 200 mil. Então entrou mais um recurso vindo de uma instituição financeira, o que aumentou o ingresso de recursos para 1 milhão e 200. Logo, a empresa não comprometeria mais de 80% desse ingresso de recursos. Então, essas informações são de suma importância e é por isso que a gente fala muito que você tem que enviar documentação para a contabilidade, todos os fatos, atos, tudo que aconteceu na sua empresa, para manter a contabilidade em dia, para ter lá o seu balancete em dia, o livro caixa, tudo ok. Por quê? Quando você recebe uma exclusão do Simples Nacional por conta de situações como essa, você tem como fazer uma defesa administrativa junto à Receita Federal, junto à Secretaria da Fazenda, enfim, e comprovar que você efetivamente não infringiu o que a legislação determina. Né? Aqui no nosso estado, no caso do estado do Ceará, a gente vê que aí a Cefaz ela trata esses dois artigos, né, esses dois incisos, perdão, da legislação, eles chamam os eventos 379 e evento 380, né? E ela lida nessa situação com o que você declara efetivamente. Mas é possível, sim, você fazer uma defesa administrativa e demonstrar que você não está infringindo o que a legislação determina. Tá certo? Então, você inventar receita, você declarar uma receita que não existiu, não é a solução. Muito pelo contrário, você vai acabar pagando impostos de forma indevida, sem necessidade, vai aí comprometer o caixa da sua empresa, sendo que você pode simplesmente ter uma organização, um planejamento e permanecer aí no regime tributário mais benéfico para a sua empresa. Tá certo, pessoal? Então, fiquem, né, cientes de que manter a contabilidade em dias, manter a regularidade da sua empresa é a melhor opção, tá? E você aí poder estar sempre, estando sempre legalizado, você vai estar sempre podendo permanecer no melhor regime tributário possível.
Pode ser o Simples Nacional, pode ser qualquer outro regime, até porque também o Simples Nacional não é o melhor regime sempre, né? A depender do seu negócio, você pode mudar também de regime tributário, né? Pode ir para o lucro real, para o lucro presumido, a depender da sua atividade. O importante é você fazer um bom planejamento tributário, identificar se realmente o regime que você está é o mais benéfico, porque às vezes você está se sujeitando às regras de um regime, como no caso do Simples Nacional, sendo que você pode estar num regime bem mais benéfico, que é, no caso, por exemplo, um lucro real para supermercados, para mercantis, para postos de combustíveis, né? Enfim, entre outras atividades, às vezes é muito mais benéfico você mudar de regime e não estar sujeito às regras do Simples Nacional, certo? Então é isso, pessoal. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Caso você tenha, né, mais dúvidas, queira entender um pouco mais sobre essa questão, né, as questões do Simples Nacional, sobre planejamento tributário, sobre como poder organizar melhor a sua empresa, acompanhe a nossa página no Instagram, né, @Aurion Contabilidade, e lá nós diariamente postamos conteúdos que ajudam você, empreendedor, a entender melhor, né, o cenário tributário econômico hoje no Brasil. Nós trazemos aí várias notícias do cotidiano. E no mais, caso você queira também, pode agendar uma reunião comigo, né? Você que vem aí através do YouTube, nós podemos te atender, nós, né, vamos dar aí um diagnóstico gratuito para a sua empresa. Você que é seguidor aqui do YouTube, pode entrar em contato lá através do nosso direct, que a gente agenda uma reunião com você, faz um diagnóstico gratuito, um diagnóstico tributário da sua empresa e mostra para você, né, se a sua empresa está no caminho certo ou se ela pode ainda melhorar e aí, quem sabe, você reduzir impostos, reduzir despesas e aumentar a lucratividade da sua empresa. Tá certo, pessoal? Então, curte aí o nosso vídeo, compartilha, né? Chama aí os amigos para acompanhar esse novo canal aí do YouTube, que é o canal da Áureo Contabilidade. Segue a gente no Instagram. E no mais, logo em breve, teremos aí mais um vídeo falando um pouco mais sobre aí o mundo da contabilidade. Um forte abraço a todos.